altas. Deus abençoe você de forma especial, você que está sempre nos acompanhando através da internet. Hoje nós estamos na nossa terceira aula, estamos estudando o livro de Apocalipse. Apocalipse é o livro das revelações, é um livro profético, e o livro de Apocalipse não é um livro de assustarmos, de termos medo. Principalmente o cristão tem que se alegrar muito com o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele fecha o cânon sagrado, e aqui vem muitas revelações para os nossos dias de hoje, e também para os dias futuros, e também fala também muita coisa aqui sobre o passado. Então, o livro de Apocalipse é um livro totalmente atual, e também um livro revelado. Amém? Apocalipse é um livro revelado. Então nós vamos entrar hoje no capítulo de número 2. Hoje nós iremos abrir a primeira carta. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Se Jesus lhe enviasse uma carta, você acha que ele escreveria o que na carta? Então nós iremos estudar agora a primeira carta que o Senhor Jesus enviou para aquelas 7 igrejas. E a primeira carta aqui é a carta para Éfeso. Então nós iremos estudar, iremos aqui exaurir, iremos fazer aqui a exegese, iremos também aplicar para os nossos dias de hoje este conteúdo da carta a Éfeso, aos Efésios. Então vamos lá, o primeiro versículo nós iremos estar citando versículo por versículo. O versículo de número 1 diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja. Escreve a quem? Ao anjo da igreja. Escreve a quem? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Muito bem, o versículo de número 1, o Senhor Jesus, quando pede a João para escrever, os irmãos que estão assistindo essa primeira aula agora pela internet, é bom que você assista a aula de número 1 e a aula de número 2. Esta é a terceira aula para você ter a compreensão desde o início, tá bem? No versículo de número 1 do capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: que Jesus disse a João: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Queridos, aqui nós podemos ver que quando Jesus manda João escrever, ele manda que João escreva a carta ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja. Então, vocês verem a responsabilidade que tem o anjo da igreja, que tem o pastor da igreja. Jesus não disse assim: olha, escreva esta carta, entregue ao profeta tal da igreja, a profetisa tal, ao presbítero tal, ao irmão do ministério de louvor tal. Não, ele manda escrever ao pastor da igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele respeita a hierarquia, respeita a questão de autoridade na igreja. Então, é para a autoridade na igreja, para o pastor da igreja, para o anjo da igreja, que a carta é escrita. Então nós vimos aqui a responsabilidade. Por isso, que quando o pastor ensina a igreja, mostra para a igreja como deve e como que tem que o crente andar diante dos caminhos do Senhor, conforme os preceitos da sua palavra, é porque o pastor sabe que a responsabilidade está sobre ele.
e que ele depois será cobrado por Deus, será cobrado pelo Senhor Jesus. Ai do pastor, ai do anjo da igreja, que não ensina os preceitos da palavra de Deus, os preceitos doutrinários, os preceitos do caminho do céu para a igreja de Cristo. É uma responsabilidade muito grande. Então Deus vai chamar a esta responsabilidade, Jesus, ao anjo da igreja. Você vai entregar o anjo da igreja. Então o anjo da igreja, ele vai abrir a carta. Antes da igreja saber, quem sabe primeiro é quem? É o anjo da igreja. É o anjo da igreja. Irmãos, se Jesus respeitou esse princípio de autoridade, tem algumas pessoas que não respeitam esse princípio de autoridade. Tem pessoas que não respeitam esse princípio de autoridade. Eu ouvi um triste testemunho, que uma irmã, ela chegou na igreja, uma profetisa chegou na igreja, fez um bilhetinho para o pastor, e o bilhetinho, o pastor, entregou o pastor o bilhete, e no bilhete estava escrito o seguinte: eu tenho uma palavra para dar para a igreja, por favor me dê a oportunidade. Aí o pastor leu o bilhete, e releu de novo em cima do púlpito, e ela lá olhando: eu tenho uma palavra para entregar para a igreja, me dê a oportunidade. Pedindo a oportunidade, que tinha uma revelação, tinha algo para dar para a igreja. Mas aquele pastor, como sábio e conhecedor da palavra de Deus, ele embolou o papelzinho, colocou no bolso e continuou o culto. Depois ele pregou, trouxe a palavra. Mas quando foi no final do culto, aquela irmã parou o pastor na porta e falou um tanto de coisa com o pastor, e disse: o senhor é um irresponsável, Deus me deu uma palavra para entregar para a igreja, e o senhor não me deu a oportunidade. Eu mandei o bilhete para o senhor dobrou, colocou o bilhete no bolso e não me deu o senhor vai ser responsável, porque Deus mandou eu entregar uma palavra para a igreja. Aí o pastor disse para ela: minha filha, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Porque Deus, irmãos, Jesus respeita princípio de autoridade. Jesus escreveu a carta e mandou entregar ao anjo da igreja. E é preciso ter muito cuidado. Por isso que muitas igrejas estão se estragando, porque as pessoas não têm o entendimento bíblico, não tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, e acha que todo mundo manda na igreja e passa para a igreja o que quer. E não é assim. Minha irmã, se a senhora quer entregar uma coisa para a igreja, primeiro fala com o anjo da igreja. Se Jesus respeitou esse princípio de autoridade, por que você não quer respeitar? Compreenderam, meus irmãos? Jesus respeitou o princípio. Jesus não falou assim: ó, João, chega lá e lê a carta para a igreja, não. Foi isso? Que Jesus poderia dizer: olha, João, você pega essa carta, vai na igreja de Éfeso, pede a oportunidade e chega lá e lê a carta para a igreja. Coisa nenhuma. Entrega ao anjo da igreja. Lá tem um que eu coloquei na responsabilidade da igreja. Ele é responsável pela minha obra. Quantos compreendem? Diga amém. Então é preciso ter cuidado para respeitar os princípios de autoridade. E Jesus, mesmo sendo Jesus, ele tinha autoridade para fazer isso. Não, que Jesus manda e desmanda, faz e desfaz. Mas ele disse: não vou passar por cima do anjo da igreja que eu coloquei. E você vai ver que nas 7 cartas, o Senhor Jesus manda para o anjo da igreja. É para ler para a igreja, mas ele manda e envia para o anjo da igreja. Então essa revelação primeiro veio para a mão do pastor. Então deixa eu dizer uma coisa para você. É muito preocupante o pastor pegar uma carta para ler e Jesus cobrando da igreja algo que o pastor nunca falou para a igreja, nunca cobrou da igreja, nunca deu para a igreja, nunca ensinou para a igreja. Então nós vamos ver aqui o que Jesus falou sobre a igreja de Éfeso. E Jesus mandou a carta entregar na mão de quem? Do anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está onde? Em Éfeso. Éfeso é uma grande cidade, naquela época, era uma grande cidade da Ásia Menor, e Éfeso estava sobre o domínio, como também as 7 igrejas da Ásia, sobre o domínio de Domiciano. Na primeira aula eu falei sobre o imperador Domiciano.
um imperador romano. Então a Ásia Menor, porque Roma comandava, parte do mundo naquela época, principalmente a Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas da Ásia, estava dominada pelo Império Romano, e o imperador Domiciano é quem comandava. E Éfeso era uma grande cidade, só que Éfeso era uma cidade de muitos adeptos, adoradores, a grande deusa chamada o quê? Diana, a grande deusa chamada Diana. Ali foram criados mecanismos para as pessoas adorarem uma deusa em vez de adorar um Deus. Mas o apóstolo São Paulo, como nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que Paulo instruiu a igreja ali há 40 anos antes de Jesus mandar esta carta. Então a igreja de Éfeso era uma igreja cheia de conhecimento. Nós estudamos já aqui que o nosso jovem pastor Timóteo foi pastor também dessa igreja de Éfeso 40 anos antes desta carta aqui chegar, revelada pelo Senhor Jesus. Então Éfeso era uma cidade muito grande, era a cidade da grande deusa Diana. Já tinha sido quebrado muitos protocolos de adoração a deuses durante esses 40 anos. Mas o imperador Domiciano estava construindo um templo lá dentro da cidade de Éfeso para adoração própria, para a sua própria adoração, porque ele queria ser Deus, queria ser Senhor e queria ser adorado. Esse perverso Domiciano. A história paralela à Bíblia Sagrada conta que nessa mesma época esse imperador estava ali trabalhando para que o seu nome fosse adorado. Então a igreja de Éfeso, como a igreja ali da Ásia Menor, estava sofrendo muito. E Jesus vai falar isso aqui na carta de Éfeso. Só um pouquinho para você conhecer e relembrar aqui sobre essa grande cidade chamada Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 anjos. Quem tem voz aqui, diga amém. Amém. Então vamos lá, eu quero que você participe, tá bem? Quem são as 7 estrelas? Muito bem, são 7 anjos ou 7 pastores, que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, no primeiro versículo, Jesus vai dizer para João, para quem é para entregar a carta e qual a igreja, o pastor de qual a igreja. Então, a carta seria entregue na mão do pastor da igreja e da igreja de Éfeso. Essa carta foi escrita para Éfeso, para a igreja de Éfeso. Depois de Jesus identificar para quem seria entregue a carta e qual a igreja, ele vai se identificar. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, que tem os 7 pastores na sua mão direita. Ele vai repetir o que ele diz anteriormente no capítulo 1. Quem está dizendo, João? Diga que quem está dizendo é aquele que tem os 7 pastores na mão direita. E aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Preste bem atenção, queridos, que Jesus vai dar uma diferença aqui do que ele falou no capítulo 1. No capítulo 1, ele diz que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Já aqui no primeiro versículo, ele vai dizer que ele anda no meio da igreja. Essa questão aqui é muito interessante, que ele vai dizer, olha, aqui quem está dizendo é quem está com os pastores na mão direita, e aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então deixa eu dizer para você uma coisa. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus anda no meio da igreja. Jesus, ele está dizendo, olha João, diga ao meu povo que eu ando no meio deles.
O Senhor Jesus, irmãos, às vezes tem pessoas que estão sentadinho, escondidinho, escuta só, está achando que ninguém está vendo ele, mas Jesus está andando no nosso meio. Tem gente que está mascando chiclete, pega o chiclete e coloca debaixo do banco, e Jesus está andando vendo tudo. Tem irmão que está conversando, batendo papo um com o outro, às vezes não entende porque um irmão pulou, deu glória a Deus, aleluia, glória a Deus, falou em línguas estranhas. O cara está maluco, está doido? Não, ele não está doido, não está maluco. É porque na hora que ele passou, aleluia. Irmãos, é forte. Então às vezes pessoas ficam sem entender. Irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que reverenciar. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Então às vezes nós perdemos tempo, né? As pessoas vêm para a igreja para perder tempo, né? Fica disperso, fica assim, voando, né? O ministério de louvor está cantando, e fica, né? Tem gente que fica até olhando a unha, né? Roendo a unha, olhando a unha, né? Tem outros que estão pensando, né, no que vai fazer. Tem pessoas que estão olhando para ver qual foi o sapato que a outra irmã veio, qual foi a roupa, aleluia. E Jesus está bem passeando, aleluia. Jesus está passeando no nosso meio, meu irmão. Nós não podemos perder tempo. E isso aqui que Jesus vem falar, ele comprova lá em Mateus capítulo 18, versículo 19. Ele diz o seguinte lá, aleluia: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou bem passeando no meio deles. Aí eu estou no meio deles. Jesus disse lá em Mateus 18 que ele está no nosso meio. Agora ele vem dizendo: olha, João, diga que quem está dizendo é aquele que anda no meio da igreja. Você sabe por que Jesus começa falando isso? Porque, você sabe por que Jesus está falando isso aqui logo no cabeçalho da sua carta? Porque o que ele vai revelar na frente, ele vai dizer: diga para todo mundo, João, que não adianta ninguém se desculpar, não adianta ninguém dizer: eu não acredito, não é assim não. Eu estou andando no meio, eu sei de tudo, um por um, tantinho por tantinho, aleluia. Eu conheço um por um, eu estou andando no meio da igreja, eu sei quem adora, quem não adora, eu sei quem glorifica, quem não glorifica, eu sei quem é morno e quem não é, eu sei que quem é quente e quem não é, eu sei a hora que chegou e a hora que não chegou. Eu sei de tudo, João, aleluia. Então coloca logo no cabeçalho que quem está dizendo sou eu, aleluia, que estou com os pastores na minha mão, estou andando no meio do meu povo, aleluia. Não tem para onde correr. Nós servimos a Jesus, meu irmão. Nós servimos a Jesus. Se nós servimos a Jesus, aleluia, nós temos que dar toda adoração, todo louvor para Ele. E quando nós entrarmos na nossa, aleluia, na nossa casa espiritual, que é a igreja, que é a sandália dos nossos pés fica lá fora, que nós entremos aqui dentro, aleluia, com temor, sabendo que Ele vai dar uma passadinha, aleluia, no nosso meio, porque Ele está dizendo: eu passo pelo meio, eu ando no meio dos meus. E nesta hora Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe de tudo, aleluia. Às vezes, irmãos, Jesus está no nosso meio e Ele volta triste, angustiado. Você sabia disso? Porque Ele vem para fazer uma movimentação, Ele vem para agitar a água, Ele vem para assondar os nossos corações. Ele vem, Ele sabe, Ele conhece tudo. Fique tranquilo e descansado. Jesus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então Ele está dizendo para João: João, diga que sou eu, aleluia. Não tem para ninguém. Porque às vezes, irmãos, a pessoa está achando que Jesus não está na igreja. Está enganado. Jesus está aqui, bem agora. Aleluia. Ele está no nosso meio. Ele sabe o que nós falamos. Ele sabe tudo, irmãos. Vamos colocar, quando nós estamos aqui na frente, ou você está aí no seu banco de joelho, aleluia, orando, Ele está ouvindo tudo, Ele sabe de tudo. E resposta Ele vai trazer. Você sabia que tem pessoas que às vezes estão na igreja, irmãos? Tem pessoas que às vezes estão na igreja. Quando Jesus vai passar para dar uma bênção, ou trazer uma bênção,
ou trazendo uma resposta, a pessoa às vezes pega e levanta, por nada, não, levanta, vai tomar água, levanta, vai para a casa de banho. A pessoa não vem para a igreja preparado, não, eu vou preparado. Aleluia, eu quero dar glória para Ele, eu quero louvar a Ele, eu quero exaltar a Ele, eu vou com reverência, Ele vai estar lá. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Jesus está. Porque se Jesus não estivesse aqui, não valia a pena nós sairmos da nossa casa, aleluia, para perder tempo. Estamos aqui porque Ele diz: eu estarei convosco. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós devemos amar vir na igreja, porque nós sabemos que nós viemos na igreja e Jesus vai estar andando no nosso meio. E quando nós fazemos isso, irmãos, Ele opera. Ele opera. O pastor ou quem estiver pregando pode falar 3 ou 4 palavras, pode falar até errado, torto, falar num português ruim, aleluia, mas o Espírito Santo faz entrar nos seus ouvidos aquilo que você precisa de ouvir. Aleluias. Deixa você sair com o coração regozijado. Então Jesus disse: eu sou o que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Ele vai dizer, versículo 2, a parte A: eu sei o quê? Repete de novo, eu sei o quê? Eu sei as tuas obras. Queridos, olhe para cá. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço o teu trabalho. Eu sei as tuas obras. Enquanto alguém faz para o homem ver, para o pastor ver, para alguém ver, Deus não vê. Quando você faz sabendo que a obra é de Deus, eu faço porque a obra é de Deus, eu trabalho porque a obra é de Deus, Jesus está dizendo assim: olha, eu sei as tuas obras. Ou seja, eu sei o teu trabalho. Todos aqueles irmãos que trabalham, que faz a obra do Senhor, Ele está dizendo o seguinte: eu sei, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho. Ele está dizendo: eu sei o teu trabalho, eu sei a tua obra. O que você faz oculto que ninguém vê, Jesus está vendo. O que você faz pela obra de Deus, tem alguém que diz assim: ah, não vale a pena, ninguém está vendo, ninguém dá valor ao meu trabalho, ninguém se importa comigo, ah, ninguém nunca vai ver, ninguém nunca vai dar importância. Mas você quer ver o que vai acontecer? É quando você fizer pela obra, é quando você fizer pelo reino de Deus, porque quando nós fazemos pelo reino, fazemos pela obra, aleluia, Deus, Jesus vê. Jesus está dizendo: eu conheço, eu sei as tuas obras e o teu o quê? Eu sei as tuas obras e sei o seu trabalho. O que Jesus está dizendo aqui, que a igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha obras, uma igreja que estava realmente voltada à obra do Senhor. Estas obras aqui significa também as nossas atitudes. Eu conheço muito bem a atitude de cada um de vocês. Eu ando no meio e sei, eu conheço. Não precisa você dar explicação. O Senhor conhece as suas atitudes, sabe as suas obras, se elas são más ou se são boas. Ele conhece. Ele sabe de tudo. Não adianta alguém pensar que faz alguma coisa escondida de Deus. Você está enganado. Você pode fazer escondido do pastor, você pode fazer escondido do evangelista, do presbítero, do diácono da igreja, dos intercessores da igreja. Você pode fazer escondido, aleluia, aqui do homem. Mas Jesus está dizendo: eu conheço as tuas atitudes, eu sei as tuas obras, eu vou aonde você vai, eu sei o que você posta na internet, eu sei o que você olha na internet, eu sei do que você assiste na televisão, eu conheço tudo a tua obra, eu conheço tudo o seu trabalho. Não adianta, meu irmão, pessoas acharem que você às vezes quer esconder do pastor, né? Olha, eu não vou nem postar isso aqui que o pastor pode ver, eu vou fazer isso aqui.
já tirando as vistas do pastor, tá bom. E eu gosto muito disso. Por isso que eu gosto que as pessoas não me digam nada. Eu não gosto de ouvir pessoas me dizer, pastor, que fulano falou isso, que Beltrano. Eu não gosto. Sabe por quê que eu não gosto? Porque quando eu vou pregar, senão as pessoas vão pensar que eu estou falando com ela, vai pensar que eu estou falando com ele. Por isso que eu não gosto de que ninguém me faz fuxico e fofoca de nada. E nem quando é algo assim mesmo que precisa de... Eu não gosto. Eu gosto que a pessoa vai orar, vai bater o joelho no chão, vai fazer alguma coisa por aquela pessoa. Por quê? Porque senão você fica refém, você não pode nem pregar. Se você vai pregar, se você vai dar uma palavra, a pessoa vai achar que é com ela. O pastor já sabia. O fofoqueiro fulano de final já foi falar. Aleluia. O fofoqueiro aqui é o Espírito Santo que está revelando. Aleluia. Para você mudar de vida. Acabou a história. Não dá ouvido para ninguém. E eu sempre digo o seguinte, olha irmão, aquele que vem falar, aquele que vai levar a fofoca, é pior do que o que fofocou. Eu vou repetir isso. Não sei se Paula já colocou essa frase. O que leva a fofoca é pior do que o que fofocou. É pior, por quê? Porque o que levou a fofoca, do que falou, é que vai semear a semente no coração do outro. Aí, Jesus está dizendo, eu conheço a tua obra. O Senhor conhece tudo, irmãos. Alguém vem me falar, pastor, o que nós vamos fazer? Eu disse, meu filho, vamos orar. Alguém, pastor, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Irmãos, é oração e ponto final. Nós temos que orar. A nossa atitude tem que ser orar. Tem pessoas que às vezes vê um irmão mal, vê um irmão em dificuldade. Escute isso aqui que eu preciso muito falar sobre isso. Aproveitando aqui, eu conheço as tuas obras. Às vezes você que conhece a obra do seu irmão, a atitude do seu irmão, tem pessoas que se entristecem, eu não quero mais cantar no ministério de louvor por causa de fulano. Eu não quero mais estar no ministério de intercessão por causa de ciclano. Eu não quero mais estar nem nada na igreja por causa de Beltrano e de ciclano. Então, você está na igreja por causa de pessoas. Quando nós estamos na igreja por causa de Jesus, irmãos, as coisas mudam. Ninguém se desvia do evangelho quando está na igreja por causa de Jesus. Jesus não maltrata ninguém, Jesus não fala mal de ninguém, Jesus, aleluia, não traz problema com ninguém. Então, quando nós estamos na igreja por causa de Jesus, nós vamos esperar a volta dele. Mas quando nós estamos na igreja por causa de pessoas, vai ser só por um tempo, porque rapidinho as pessoas decepcionam. Então, fique tranquilo que Jesus conhece as obras. Amém? Vira o irmão do seu lado e diga assim, olha, Jesus conhece todas as suas atitudes. Agora, olha que coisa interessante. A parte A, já está bom. Já está bom. A parte A, ele diz, eu sei as tuas obras. Pronto, eu sei as tuas obras. Vírgula. Ele conhece as nossas obras, as nossas atitudes. Agora, na parte B do versículo, ele diz, e o teu trabalho? Que obras e trabalho parece ser igual, mas não é. Trabalho aqui, irmãos, é as lutas. Trabalho aqui são as dificuldades que nós enfrentamos. Trabalho aqui são as aflições que nós enfrentamos. A Bíblia o Senhor Jesus está dizendo assim, eu conheço o teu trabalho, sabe por quê? Porque naquela época Domiciano estava apertando a igreja. O povo de Deus era muito perseguido. O povo de Deus estava passando por um processo de tribulação terrível. A angústia, a dor era muito grande. Os apóstolos já tinham sido todos mortos, torturados. Aqueles que professavam a palavra de Deus, que falava que Jesus era Senhor, estava com problema, estava com dificuldade, porque o imperador da época estava dizendo, quem é Senhor sou eu. Eu é que tenho que ser chamado de Senhor, eu é que sou Deus, eu é que quero adoração. Então naquela época, nesse tempo aqui dessa carta, aquele povo que dedicava a sua
a sua vida para Jesus e que tinha Jesus como seu Senhor, sofria tribulações e perseguições, muito trabalho. Mas aquelas pessoas, aqueles irmãos, aleluia, Jesus está dizendo assim: olha, pode ficar descansado, eu conheço o teu trabalho. Ou seja, eu sei as suas tribulações, eu conheço as suas angústias, eu conheço as suas dores, eu sei de tudo que vocês estão passando, eu conheço tudo que você passa, todo o seu trabalho, eu sei, eu conheço. Na parte C, olha o que Jesus vai dizer. A parte B ele diz: e o teu trabalho. Na parte B, na C, ele diz o que na parte C? A tua paciência. O quê? A tua paciência. Olha, eu conheço as tuas obras. Primeiro, eu conheço o teu trabalho. Segundo, e terceiro, eu conheço o quê? A tua paciência. Eu conheço a tua paciência. Irmãos, nós ficaríamos só nesse versículo aqui. Deixa eu dizer para você aqui, você sabe o que é isso? Jesus está dizendo aqui: eu conheço a tua paciência. Ele está dizendo aqui o seguinte: eu conheço a tua resistência. Eu tenho visto que vocês têm sido pacientes nessa tribulação. Eu tenho visto que vocês têm sido, embora os ataques, embora tanta tribulação, vocês têm sido pacientes. Vocês têm sido resistentes. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o Senhor Jesus observa em nós, é a nossa paciência, a nossa resistência. Crente não pode ser impaciente. Pastor, mas como é que nós vamos ganhar milhares e milhões de almas? Pastor, quem é que vai tomar conta de milhares e milhões de almas? Quem é que vai tomar conta? Quem são os homens preparados que vai tomar conta desses milhares e milhões de almas? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Jesus que vai salvar as almas, ele também não pode levantar, não, você? O Jesus que vai salvar, isso é mistério, irmão. Isso é mistério. O Jesus que vai salvar as almas, é o Jesus que vai levantar também, ou ele não tem capacidade de nos capacitar? Tem ou não tem? Então ele vai capacitar também. Isso é mistério, irmão. Isso é mistério de Deus. Se ele implantou no nosso coração, agora tenha resistência, paciência. Que tem gente que fica agoniado, e tem pessoas que desistem porque não são pacientes, não são resistentes. Se tem uma coisa maravilhosa no meio dos cristãos, irmãos, chama-se resistência, paciência. A pessoa passa por tribulação, passa por angústia, passa por tanta coisa, mas ele continua paciente, resistente. Está ali, fulano está ali, moço, já aconteceu tanta coisa contra ele, já aconteceu tanta coisa contra ela, mas ele continua lá. O cantinho dele está marcado, o cantinho dela está marcado, está lá, não para, está lá. Houve um vento de um lado, ele continua lá. Houve outro vento de outro lado, ele continua lá. Houve uma tribulação de outro lado, ele continua lá. Ela continua lá, aleluia, tem sido paciente. A paciência, meu irmão, vai fazer com que você chegue. A paciência, Jesus está dizendo: eu conheço a tua paciência. Quem está falando isso não é o pastor Robson, não, é Jesus. Ele está dizendo: olha, eu conheço a tua paciência. Eu sei que no meio dessa tribulação vocês têm sido pacientes, vocês têm sido resistentes. A resistência, irmão, é algo profundo, poderoso, aleluia, porque o inimigo, o que ele quer nos fazer, aleluia, é retirar os nossos pés. O que o inimigo quer é que nós nos retiremos da igreja. O que o inimigo quer é que nós não unamos uns aos outros. Mas eu quero agora nesta noite profetizar: quem tem que bater em retirada é ele, aleluia. Quem tem que desagregar é
é Ele, aleluia, que tem, aleluia, que desaparecer. Você tem que continuar paciente, você tem que continuar resistente, você tem que continuar buscando, você tem que continuar nesta casa. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu sei que tu tens sido paciente. Harashou terrei me ande haramagai. Aleluia. O Senhor conhece, meu irmão. Jesus conhece tudo. Às vezes a gente fica querendo dar explicação. Quando eu vou orar, irmãos, quando eu joelho para orar, o Senhor ainda me dá a condição ainda de ficar algumas horas de joelhos orando. Ele tem me dado esse prazer, é Ele, de ficar algumas horinhas orando. E quando eu vou orar, eu digo assim: Jesus, é até engraçado agora. Eu vou falar coisa para o Senhor que o Senhor já sabe de tudo. Vou falar, mas eu já sei que o Senhor sabe de tudo. Ele conhece tudo, já sabe de tudo. Mas mesmo assim eu vou falar, Jesus. Aleluia. Mesmo assim eu vou falar. Aleluia. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Jesus quer de nós, é diálogo. E não existe diálogo sem falar, sem conversar. Por isso que é necessário. Porque ele poderia, não, fique mudo. Jesus poderia fazer nós, mudo. Não precisa falar nada, eu já sei de tudo. Não, mas ele quer que nós falemos com Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele gosta de diálogo, de dialogar conosco. Aleluia. Quando nós dialogamos, nós temos comunhão, nós temos intimidade com Ele. Aleluia. E Ele está dizendo: eu tenho visto o teu trabalho, tenho olhado as tuas obras e tenho visto a tua paciência. Aleluia. Jesus está vendo tudo, meu irmão. Diga assim: seja mais paciente um pouco, meu irmão. Diga aí para quem está do seu lado. Seja paciente. Você na internet, seja mais paciente. Seja mais paciente. Espere no Senhor. Agora, olha o que Jesus vai dizer. Parte D do versículo. D. Isso aqui tudo, irmãos, é elogio. Viu? Elogios. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. Isso aqui é elogio. Aí ele vai dizer na parte D: e que não pode sofrer os maus. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E que não pode sofrer os maus. Irmãos, quem sabe que nós não devemos sofrer os maus é Jesus. Eu sei que não pode sofrer, não é o mal não, os maus. Não sei se na sua Bíblia está também no plural. Lá está homens maus, né? Está no plural. Está no plural. Por quê? Jesus está dizendo no plural. Porque não é só um homem, não é só dois, não é só três. É muitos. Jesus está dizendo assim: e que não pode sofrer os homens maus, né? Ou pessoas más. Jesus está dizendo que sabe, irmãos, que nós não podemos sofrer esses danos, esses males, que as pessoas às vezes têm contra nós. Jesus sabe de tudo isso. Ele conhece tudo. Ele sabe quem fala mal de você, Ele sabe quem te persegue. Por isso que Ele está dizendo pessoas maus, homens maus, justamente por causa disso, da perseguição era grande. Tu não pode sofrer esses maus. Eu estou vendo, eu estou olhando. Eu irei proteger, eu irei guardar, eu irei livrar. Eu estou no controle, eu estou no meio da igreja. Agora é difícil Jesus segurar alguém, irmãos, que não está na igreja, porque tem gente que não está na igreja. Tem uns que estão com um pé na igreja e outro no mundo, né? É o crente Raimundo ou o crente vagabundo, não sei, né? Eu acho que é mais bonito o crente vagabundo,
né? Um pé na igreja e outro no mundo, né? Fica só passeando no mundo, né? Vagabundando no mundo. É um pé na igreja e outro no mundo. Então, não fica vagando no mundo, não. Vamos estar na igreja. Lugar de crente é na igreja, aonde Jesus está. Amém, meus irmãos? Então ele diz que não pode sofrer maus. Parte do versículo: e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentiroso. Aqui, irmãos, a parte é muito interessante. Sim. Paz Senhor, pastor, paz Senhor, igreja. Eu gostaria de tirar uma dúvida acerca do versículo que o senhor acabou de explicar. Sim. Que na minha Bíblia está assim, que não pode suportar os homens maus. Não seria também no sentido da igreja de Éfeso não estar compactuando com os homens maus, aceitando a ideologia dos homens maus, no caso do Domiciano? Isso que você acabou de dizer está na parte a resposta está na parte tá bem? E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, a parte do versículo, e o não são, e tu achastes mentirosos. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que esta igreja, irmãos, era uma igreja doutrinada. O que Jesus está dizendo aqui, que esta igreja, eu vou dar revelação para vocês, é que é uma igreja doutrinada, é que é uma igreja que está na palavra, é uma igreja que vai no culto de ensino, nos cultos de ensinamento, escola bíblica. Era um povo que buscava na escola bíblica, era um povo que nos cultos de ensinamento estava ali, era um povo que conhecia a doutrina da palavra, a doutrina do Senhor, era um povo que tinha o conhecimento da palavra de Deus, era um povo bem preparado. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo assim: e pusestes à prova os que dizem apóstolos e o não são. Esses homens maus, que são os maus apóstolos, que tentavam infiltrar na igreja, irmãos, eles tentavam infiltrar na igreja trazendo ensinamentos errôneos, trazendo verdadeiramente palavras mentirosas, heresias. Só que a igreja não aceitava, a igreja era uma igreja preparada. Essa igreja colocava esses falsos apóstolos, aleluia, à prova, deixava eles apertados, né? Ou seja, eles não aceitavam. Hoje em dia está tão fácil, irmão. Hoje em dia está tão fácil esses falsos profetas, esses falsos apóstolos entrar dentro da igreja. Acaba a igreja inteira. Tem igrejas destruídas, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja não tem conhecimento nenhum. Entra um falso, entendeu? Com argumento mentiroso, com heresias, com mentiras, e arrasta metade da igreja, destrói a igreja. Por quê? Porque a igreja não tem nenhum conhecimento, nenhum entendimento da palavra. E é preciso ter muito cuidado. Nós já tivemos no nosso meio, uma pessoa, um grande intelectual, uma pessoa muito sábia, né? Entre aspas, muito sábia, pessoa que tinha um conhecimento, parecia ter um conhecimento vasto, mas para trazer um grande transtorno para a igreja. Mas só que a igreja, como era preparada, até o novo convertido, que tinha apenas 4 meses de convertido, que era o nosso obreiro João Paulo, naquela época, tinha 4 meses que ele era novo convertido. Esse falso, né, falou: vou começar pelos novos. Começou por João Paulo. Não, mas não é isso que eu tenho aprendido. Porque ele vinha no culto de ensino, participava do culto no trabalho de escola bíblica dominical. O homem estava preparado. Só que aquele homem, quando pregava, irmão, parecia estremecer tudo. Mas os seus argumentos é argumento fácil de levar pessoas. Sabe por quê? Para dividir a igreja. Então saiu no meio de uns, de outros, mas não teve êxito. Né? Por quê? Porque eu pregava na igreja e dizia o seguinte: olha como eu pregava. Atenção, eu pregava na igreja ensinando para a igreja: irmãos, o dia que vocês verem o pastor Robson tomar dinheiro emprestado de vocês, em qualquer lugar na sua casa, ou pedir vocês dinheiro emprestado, vocês correm de mim, porque eu estou
eu desviei do evangelho. O dia que vocês verem eu tomar dinheiro emprestado, é porque eu estou desviado. O dia que vocês verem o pastor Robson tomar cartão de crédito emprestado, corre de mim. O dia que vocês verem eu tomar folha de cheque emprestado, corre de mim. Eu ensinava a igreja, mostrava a igreja. Então esse cidadão, a primeira coisa que ele foi fazer, ele não tinha participado dos ensinamentos, foi correr atrás de um: você tem cartão de crédito para você me arrumar? Fazer uma compra? Aí o irmão, opa, essa pregação eu já ouvi. Não, eu não tenho cartão de crédito. E agora, Jesus, o que eu faço? Irmão, eu não tenho cartão de crédito. Não tem problema, você tem cheque. Então começou a bater na porta de um, na porta de outro, na porta de um. Entendeu? Por quê? Porque a igreja ensinada, eu mesmo estou dizendo. O dia que vocês verem eu fazer isso, é porque eu estou saindo fora da linha. Porque o pastor, meu irmão, o apóstolo, o profeta, ele tem que confiar em Deus, ele tem que acreditar em Deus, ele tem que buscar a Deus, ele tem que recorrer a Deus. Não é recorrer porta de casa de irmão A, B e C. Não, é recorrer a Deus. Nós servimos a Deus. E aquela igreja descobriram, aleluia, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu o achastes mentirosos. Por que achou mentiroso? Porque justamente isso, a igreja era a igreja preparada, uma igreja ensinada, um povo ensinado. Mostrou o que Jesus está dizendo é o seguinte: esta igreja, vocês são ensinados, vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, mas são mentirosos. Pegou eles em mentira. Amém, meus irmãos? Então, era uma igreja que gostava muito de estar no culto doutrinário. Esses homens são tidos como homens maus. Por que homens maus? Sabe por quê? Porque, queridos, esses homens que andam semeando essas coisas dentro da igreja se tornam homens malignos. E eu vou contar aqui uma historinha para vocês, mas vocês não vão rir não, viu? Nós estamos estudando o Apocalipse. Fica rindo assim. É brincadeira. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. O que é esse versículo que está dizendo? Esses homens maus, Brenda, Carolina, eles vêm com muitas verdades. Eles vêm com muitas coisas que são verdades. Eles vêm com muita Bíblia, eles são inteligentes, eles conhecem a palavra. Só que no meio da palavra que ele tem o conhecimento, eles põem aí 80% de palavra e depois ele joga 20% de mentira para pegar as pessoas, para tirar as pessoas da igreja. São homens malignos, são homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, mas quer realmente trazer transtorno para a obra de Deus. Esses homens são levantados por Satanás para destruir igrejas, colocar dentro da igreja para destruir a igreja. Por isso que na igreja, irmão, tem que ter cajado. Às vezes algumas ovelhinhas, toma cajado, aleluia. Nós não devemos aceitar, tem que bater forte mesmo, para não deixar o lobo levar a ovelha. Pastor, mas pregou melhor do que o senhor, pregou melhor do que o pastor João, pregou melhor do que o evangelista Jonatas. O homem é cheio de fogo. Você ouviu a revelação que ele deu? Meu irmão, cuidado, porque vem com um pouco de verdades, mas vem com algumas coisas para te enganar. Eu vou te contar uma experiência para você entender. Tinha um carroceiro. Tinha um quê? Um carroceiro. O carroceiro, ele pegava frete com a carrocinha. Tinha um jumento, né? E com a carroça. E ele pegava frete, saía fazendo frete, né? E juntava latinha, e juntava coisa. E ele trabalhava com aquele jumento, com aquela carroça. Quem já morou no Brasil e que conhece o interior do Brasil, lá tem muito disso até hoje, né? Aqueles carroceiros, às vezes eles vendem leite também na carroça, e o jumento puxando a carroça, ele montado em cima. Então, houve aquele carroceiro, ele passou perto de uma serraria, presta atenção, ele passou perto de uma serraria e viu um tanto de pó de serra, pó de madeira. Ele viu aquele tanto de pó, ele falou: rapaz, olha o tanto de ração aqui para o meu jumento. Eu estou comprando ração cara para desse jumento.
E olha o tanto de ração aqui. Aí foi lá, encostou o jumento, pediu, o senhor falou: moço, eu posso pegar aqui um bocado de ração dessa aqui? Eu falei: não, moço, isso é pó, pode ser. Não, mas parece muito com a ração. E parece mesmo, não parece? Parece muito com ração. Eu posso levar? Disse: não, pode levar quando o senhor quiser. Ele encheu a carroça, irmão. Aí passou a mão na cabeça do jumento. Irmão, passou a mão na cabeça do jumento e falou: agora nós sabemos, agora não vou precisar mais de comprar ração para você, porque agora eu achei uma fonte. Aí perguntei: eu posso sempre vir buscar? O cara falou assim: vem, todo dia pode vir pegar, não tem problema não. Isso é para pôr fogo, isso. Então tudo bem. Ele foi. Chegou lá, descarregou o pó de serra, colocou lá no cantinho, né? E quando foi na hora de dar ração para o jumento, aí ele foi lá na cocheira do jumento e encheu de pó. Na maior alegria, encheu de pó. Aí foi lá, pegou o jumentinho, irmão, né? E pegou aquilo, molhou, né? Molhou. Santos, velho, já cuidou muito de jegue, velho. Inclusive Santos já levou até uma mordida de jegue na cabeça. Esse negócio na cabeça dele aí foi mordida de jegue atrás. Já cuidou muito, né, Soares? Porque... sim, eu pensei que você não ia mostrar, não. Santos disse que sabia que ia sobrar para ele. E então ele molhou o pó de serra, deixou, ficou idêntico. E o cara ficou feliz. Aí foi lá, trouxe o jeguinho e colocou lá. Aí o jegue chegou e cheirou e não comeu. Cheirou e o homem chegou: come, jegue. O jegue cheirou, falou: parece, mas não é não. Não quis comer. Disse: não, mas como é que o jegue vai comer pó? Não tem jeito. Aí o rapaz ficou inquieto: mas será possível? Será que não vai comer? Né? O pó foi lá, pegou a ração, falou igualzinho, olhou, é igual. Irmão, tem coisa que parece, mas não. Vocês estão entendendo? Tem coisa que parece, mas não é, irmãos. Tenha cuidado para você deixar de comer ração. E comer pó. Porque se o jumento está rejeitando comer, por que você vai comer? O jumento não quis. Não. E aí o homem ficou irritado com aquilo. Ficou irritado. Aí foi lá, molhou um pouquinho de ração, afastou o pó, colocou assim perto, o jeguinho. Comeu tudo. Igualzinho a mesma cor. Disse: já sei. Eu vou deixar ele um dia inteiro com fome, que eu vou ver se ele não come. Aí foi trabalhar no outro dia, passou o dia todo o jegue sem comer, o jumentinho com fome, coitado. Trabalha. Os irmãos sabem, trabalho de jumento é trabalho pesado. Quando foi à tarde, foi lá, molhou o pó novamente, o pó de serra, molhou, ajeitou, trouxe o jumentinho de novo. O jumentinho não quis comer, não comeu não. Pois o homem falou: agora pronto, eu vou deixar ele com fome. No outro dia foi trabalhar, não deu nada. Eu vou deixar ele com fome até ele acostumar, porque isso ele tem que acostumar. A comida é diferente, mas é a mesma. Passou o dia, o outro dia, levou o jumentinho novo, molhou aquele pó, deu para ele, ele também não quis comer. Cheirou, mas não comeu. Aí resultado, irmãos, o terceiro dia o jeguinho já não estava aguentando mais das pernas, fraco, com vontade de comer, e não tinha. E aí o homem disse o seguinte: hoje ele come. Aí colocou o jeguinho para comer, o pó, o jeguinho cheirou, morrendo de fome, mas não comeu. Irmão, quem está acostumado a comer ração, pode estar morrendo de fome, que não vai comer pó. Não come qualquer coisa. Só que tem o seguinte: o carroceiro teve uma ideia. Porque o inimigo, irmãos, ele tenta até o fim. O inimigo tenta até o fim. Sabe o que o homem fez? Falou: já sei o que eu vou fazer. Chegou e colocou 50% de pó de serra e 50% de ração. Molhou e misturou. Aquilo, imagina, a ração misturada com... Ficou tudo igual, só que agora tinha cheiro. 50%. Então,
colocou lá. Quando o jeguinho cheirou, falou: opa, tem ração, é aqui, é isso aqui que eu quero comer. E começou a comer. E aí foi e comeu aquilo tudo. Por quê? Porque estava misturado com a ração. 50% de um, 50% do outro. Então não deu para ele perceber, por causa do cheiro, e ele comeu. Então, presta atenção, irmãos. Eu não sei se você está entendendo. O inimigo, quando ele vem com a metade, com a verdade. Você lembra de Satanás quando chegou para tentar Jesus? Ah, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Lança-te daqui para baixo. Sempre ele vem, irmão, com verdades, para nos confundir a sua cabeça. Só que a igreja de Éfeso era uma igreja preparada para esses homens maus e malignos. Eles estavam preparados. Eles não são levados por qualquer barulhozinho de alguém, não. São homens e mulheres preparados. Por isso que a igreja tem que ser preparada. Aí sabe qual é o resultado? O jeguinho comeu, meu irmão. Encheu a barriga 3 dias com fome. Teve que comer, e o homem foi colocando e ele foi comendo. Metade misturado, pó, e a metade ração. Aí sabe o que acontece? Quando foi no outro dia, o dono falou assim: agora, pelo menos eu vou economizar metade da ração. Metade, graças. Agora vou economizar metade. 50% pó e 50% ração. Quando ele foi procurar no outro dia o jumento estava com a barriga dessa altura. Estava com a barriga inchada e com as pernas para cima. Tinha morrido. É isso, meu irmão, que faz. O maligno vai tentando, depois vai mistura. Porque se ele vir com um chifrão, assim, ó, com um chifrão e com um espeto bem vermelho, todo mundo vai correr, né? Mas se ele vir vestido de anjozinho e com metade da palavra na mão, um mancado vai aceitar. Não, meu Deus do céu, é uma autoridade, é um poder. Tem cheiro de ração, meu irmão, mas tem mistura, cuidado. Amém? Nunca deixa de ouvir a palavra de Deus na tua igreja e ser orientado pelo seu pastor. Para que não suceda coisa má. E Jesus disse: eu conheço. Versículo 3, leiam para mim, por favor. Vamos lá, leia mais uma vez. É muito forte esse versículo. Irmãos, olha o que está escrito: e sofreste sem desanimar ou com paciência. Em outras versões, e sofrestes sem desanimar ou com paciência ou com resistência. A parte A do versículo 3. Sabe o que isso está dizendo, meus irmãos? Sabe o que isso quer dizer para nós? Que Jesus, irmãos, sabe do nosso sofrimento. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só que tem alguns que não querem sofrer pela obra. Alguns não querem sofrer nada pela obra. Irmãos, a obra de Deus, na obra de Deus, existe sim as perseguições e os sofrimentos. E sofrestes e tendes paciência, e sofrestes e não desanimastes. Tem pessoas que sofrem e desanimam. Tem gente que não aguenta perseguição nenhuma. E Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. Está dizendo assim: olha, tu sofrestes, mas não desanimastes. Tu sofrestes, mas tem tido paciência. Tem pessoas que com qualquer coisa jogam tudo para cima de uma hora para outra. Não tem paciência nenhuma, não quer sofrer pelo amor do Evangelho.
não quer sofrer pela obra. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. Aplicando para nós, tenhamos que entender esse mistério do sofrimento. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Agora Jesus está elogiando, sofrestes e não desanimastes. Está elogiando. Às vezes você passa por um sofrimento, mas não desanima. Que tem gente, irmão, que desanima com qualquer coisa. Nem sofrimento não é às vezes. Basta algo acontecer, uma dorzinha, basta uma fofoquinha, um fuxiquinho, basta acontecer algo que a pessoa já desiste. Tem pessoas que desistem, sabe ter? Até porque não recebeu a visita do pastor. Tem pessoas que às vezes adoecem, escuta só, adoece, fica caladinho. Ninguém está sabendo de nada, que está doente ou que deixou de estar. Entendeu? Depois se zanga, ninguém veio me visitar, pastor não veio me visitar. Aí já desiste. Está na igreja onde o pastor não veio me visitar. Você ligou pedindo a visita? Ligou pedindo a visita? Ligou para dizer que precisava de uma visita? Então, tem pessoas que desistem facilmente por causa do sofrimento da vida, por causa das dificuldades da vida, por causa das perseguições da vida. Mas Jesus está elogiando que aquela igreja estava sofrendo, mas não estava desanimada. Irmãos, no meio do sofrimento nós não podemos desanimar. No meio da perseguição não devemos desanimar. No meio das crises nós não devemos desanimar. É preciso, está crise, está problema, está dificuldade, você manter firme. Você manter, aleluia, perseverante, manter avante. É isso, é assim que Jesus gosta. Jesus está observando tudo, irmãos. No momento certo, se você for para cair, para arrebentar, Ele pega na sua mão, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus está perto, Ele está vendo. Ele está vendo o sofrimento. Ele está vendo o que a gente está passando. Ele cuida da gente, Ele cuida de você. Então, aquela igreja, mesmo sofrendo, mas estava paciente, perseverante, estava lutando, estava congregando. Aleluia. Pisa no calo do irmão fulano para ver se ele vai congregar mais. Pisa. Prega uma mensagem forte que fala da vida dele, do pecado dele, para ver se ele não cai fora. Aleluia. Porque tem gente assim, se você bater forte na palavra, ele já recua. Opa, foi comigo. Pastor, alguém já foi fuxicar, já foi fofocar, já falaram da minha vida para o pastor. Tem gente que não aguenta nem ser disciplinado, irmãos. Outros, porque são corrigidos, já quer mudar de igreja. Não, olha, está acontecendo isso na igreja, isso eu sou muito ético, eu sou muito bem preparado na palavra de Deus, eu não aceito esse tipo de coisa, e já começa a sair fora, cair fora. Aí chega na outra igreja, vai encontrar as mesmas dificuldades, porque o inimigo sabe, conhece a fraqueza de nós todos, irmãos. Se ele sabe que ele consegue colocar você para correr de uma igreja por causa de certa dificuldade, ele vai te tentar naquela dificuldade de novo, para você ficar voando e sem saber o que vai fazer. Então sofre perseguição, sofre com paciência, que Jesus está olhando para nós. Lembre-se de uma coisa, nós estamos na igreja, a igreja não é um clube social, aqui não é um lugar social, não, aqui é um lugar para ir para o céu, aqui é um lugar para nós caminharmos para a glória. Aqui é a porta do céu, é o caminho do céu. Aqui é este lugar, não é outro lugar. Esta casa é casa de oração. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Aqui não é um lugar social. Não, aqui é um lugar de irmos para o céu. Procurar nos aperfeiçoar para ir para o céu. Parte B. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Que maravilha, né, irmão? Trabalhastes pelo nome de quem? De Jesus, e não se cansaste. Tem pessoas que cansam tão fácil, né?
Irmão, se você conhecesse Éfeso nessa época, todo mundo trabalhava, era uma ocupação terrível. Éfeso era uma cidade muito corrida naquela época, era a maior igreja da Ásia, era uma igreja muito corrida, era a capital. Éfeso era uma cidade agitada e tinha muito emprego, muito trabalho. O povo daquela cidade era um povo muito bem financeiramente, era muito corriqueiro a vida daquele povo. Mas os crentes daquela igreja, aleluia, estava trabalhando pelo nome do Senhor Jesus e não se cansava. Aleluia. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que está trabalhando, eu trabalho demais, eu estou cansado, eu não consigo fazer a obra de Deus porque eu estou sempre cansado, tudo coloca desculpa. E Jesus está elogiando a igreja, é o seguinte: olha, e trabalhastes pelo meu nome. Quantos aqui têm trabalhado pelo nome de Jesus? Eu quero que você pergunte sinceramente ao irmão que está do seu lado: você tem trabalhado pelo nome de Jesus? Diga assim: eu estou perguntando com sinceridade. A pessoa respondeu sim. Agora pergunta a ele: o que é que você tem feito pelo nome de Jesus então? Qual que você tem feito? Aleluias. Agora deixa eu te perguntar, você não está cansado não, né? Porque tem gente que diz o seguinte: olha o que Jesus está dizendo, pastor João Cardoso. Jesus está dizendo o seguinte: trabalhastes pelo meu nome e não cansastes. Tem pessoas que falam assim: estou estarrafado, estou cansado, não estou aguentando mais. E Jesus está elogiando: como vocês têm lutado pelo meu nome e não cansa. Eu estou vendo tudo isso. Vocês estão entendendo, obreiros? Vocês estão entendendo? Às vezes alguém fala assim: será que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir? Será que eles não vão se cansar? O império das trevas está atacando de todos os lados, está esperando nós cansarmos. Saiba disso, irmão. O adversário está trabalhando de todos os lados, nos cercando para que nós venhamos nos cansar. Mas o Senhor Jesus sabe quem está cansado e quem não está. Aleluia. Nós precisamos de continuar lutando, sem cessar, sem cansar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, parar, sem cessar, sem vacilar. Aleluia, amém? Sem cessar, sem parar e sem vacilar. Amém, meus irmãos? Deixe o cansaço, aleluia, para lá. Quando eu trabalho, quando eu trabalho, quando eu luto, e quando eu oro. Amém? Então você está descansado. Aleluia. Versículo 4, vamos encerrar. Agora, escute, olhe para cá. Jesus vai acabar com os elogios. Chega. Primeiro, Jesus elogia aquela igreja. Irmão, se tem uma coisa bonita em Jesus, é isso. Ele está vendo tudo, irmãos. Ele elogia a igreja, até o versículo número 3, é só elogio.
Agora Jesus vai aplicar, sabe o quê? O chicote da correção. Versículo número 3, leiam para mim. 4, faz favor, versículo 4, todos juntos, participe, irmão, abra a sua Bíblia. Você veio aqui, foi para estudar, abra a sua Bíblia, versículo 4, todos juntos leiam. Já tá bom. Muito bem, versículo 4. Tem o que? Mais uma vez? Muito bem. Tenho, porém, contra ti. Irmãos, Jesus agora vai, tirar o lencinho. Olha, a igreja, quando o presidente, o pastor, o anjo da igreja estava lendo a carta, irmãos, era gente dando cambalhota, pulando, aleluia, glória a Deus, e até o versículo 3, gente pulando, glorificando, aleluia, gente carregando cadeira na cabeça, meu Deus, é forte Jesus. Aí Jesus arranca o lencinho. Eu quero ver agora. Quem é que vai dar glória? Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Irmãos, isso aqui aplica muito nos nossos dias de hoje. Jesus elogia essa igreja porque ela é bem doutrinada. É uma igreja capacitada, uma igreja resistente, é uma igreja totalmente paciente, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem obras. Mas Jesus vai dizer: só que eu tenho uma coisa contra ti. Andando no meio de vocês, eu vi que está faltando uma coisa. Está faltando que vocês precisam de voltar para o primeiro amor. E aqui é onde começa a mensagem. Essa palavra se aplica muito para os dias que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque muitos irmãos têm deixado o primeiro amor. Você lembra quando você se entregou para Jesus? Você odiava o pecado. Você era o primeiro a chegar na igreja. Você lembra quando você aceitou Jesus que você não gostava de perder um culto de ensinamento? Primeiro amor. Você lembra quando você aceitou Jesus, você teve um tempo na tua vida que você não perdia uma reunião de oração na igreja? Toda oração, toda reunião de oração que tinha na igreja, você gostava de ter, você gostava de estar. Era marcado um jejum, você lá estava. Era marcado evangelismo, lá você estava. Jesus está dizendo: eu tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Aleluia. O primeiro amor esfriou, acabou. Esse primeiro amor aqui, irmãos, é o amor a Jesus, amor à sua obra. Amor, aleluia, é em primeiro lugar as coisas de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. Tem muita gente que quando aceitaram a Jesus, que vivia naquele primeiro amor, ele queria entrar no ministério de louvor. Quando o ministério de louvor cantava, ele chorava, ela dava desejo de estar no ministério de louvor, mas passou o tempo, se esfriou, não tem mais vontade de cantar no ministério de louvor. Pessoas que gostavam de igreja, gostava de banco de igreja, de cadeira de igreja, gostava de estar na igreja, mas esfriou, o primeiro amor acabou. Vem na igreja quando dá certo,
Se veio terça, eu não vou quinta, porque já fui terça. Se veio sábado, eu não vou domingo, porque já vim sábado. Se eu vim domingo na igreja, eu já não vou terça, eu tive domingo. Você precisa de voltar ao primeiro amor. É preciso de voltar, é preciso de regressar, é preciso. Jesus está dizendo aqui: eu quero que você faça uma retrospectiva da tua vida. Faça uma retrospectiva, aleluia. Volta, vai ao passado. Lembra de você ao passado. O que te levou a se esfriar? O que levou a você a perder o primeiro amor? Você lembra quando você passava horas e mais horas lendo a Bíblia? Apagou, acabou isso. Você lembra quando você gostava de ler livros espirituais? Todos os livros espirituais você gostava de ler, mas passou-se o tempo, você está lendo livros de lendas, livros diabólicos. Você lembra que você tinha nojo de novela? Hoje você está assistindo novela, perdeu o primeiro amor. Você lembra que você tinha nojo daqueles filmes sangrentos? Hoje ele está dentro da sua casa. Tem sangue pingando dentro da sua casa e demônios entrando. Perdeu o primeiro amor e depois fica sem entender o porquê que a minha casa está assim, porque o meu lar está assim. É porque na sua casa está pingando sangue lá dentro. Aleluia. A sua casa, os demônios que estão na TV, eles entram e fazem o que quer na sua casa, no seu lar. Pega aqueles livros hoje, queima essas porcaria. Volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Volte a consagrar. Volte a congregar. Volte ao primeiro amor. Deixe de ser crente de uma vez por semana, de 2 vezes por semana. Volta a ser crente. Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma coisa contra ti, porque perdestes o primeiro amor. Saiba disso, que quem está falando não sou eu. É Jesus que está falando contra aqueles que perderam o primeiro amor. Pessoas dão vazão para tudo. Prioridade para a escola, prioridade para trabalho, prioridade para tudo na vida. Mas a igreja não é prioridade na vida dele. Tudo na vida é prioridade. Ele põe prioridade, mas igreja não. Igreja eu vou quando dá certo. Igreja eu vou, aleluia, quando der certo para mim ir. Perdeu o primeiro amor. Apagou, esfriou. E Jesus está dizendo: eu tenho contra ti. Estava tão bom, né, irmãos? Cadê? Ninguém está dando glória agora? É preciso, queridos, nós voltarmos. Eu me lembro, aleluia, mas eu nunca deixei apagar em mim, porque Deus tem me levantado ainda para passar a noite de joelho orando. Mas eu me lembro quando meu pai me levava para as vigílias, aleluia, para passar a noite orando nas roças. Nós andávamos 9, 10, 15 quilômetros a pé, aleluia, as crianças tudo na frente, aquele tanto de irmão cantando hinos da harpa cristã, aleluia, adorando ao Senhor, até chegar, aleluia, no local, na roça, na fazenda, para a vigília. Passava a noite orando, aleluia, falando em mistério com Deus. Lá eu estava quando criança. Muitos crentes participaram disso, mas hoje, aleluia, quando vem na igreja está frio, pastor, essa igreja é gelada. Quem está gelado é você. A igreja não está gelada não, aleluia. Venha para a igreja orar, vem para a igreja buscar a Deus, aleluia. Quem está frio é você. Aleluia. Volte ao primeiro amor. A gente quer colocar dificuldade em tudo, aleluia. A igreja não está fria não, meu irmão, aleluia. Tá frio, nós estamos no inverno, a igreja está gelada. Quem está gelado é você, aleluia. Você precisa voltar ao primeiro amor. Eu me lembro daquelas vigílias que nós íamos para lá orar. O meu pai colocava a gente na frente para orar. Cadê as vigílias, irmãos?
Hoje você marca, aleluia, num lugar confortável, aleluia, pertinho de casa, um lugar confortável para orar, as pessoas para orar. Nós convocamos o povo para orar, vamos passar 24 horas de oração. Era para a igreja estar em peso, o primeiro amor, era para faltar gente, aleluia, era para faltar lugar para pessoas apertando ali para orar, mas as pessoas, aleluia, não estão dando importância, está em casa comendo pipoca, assistindo filme, indo para cinema, aleluia, fofocando, mandando mensagem. Mas Deus está olhando, Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, eu sei aonde tu andas, eu sei que tu perdestes o teu primeiro amor. Eu vou dizer aqui algo muito sério, muito sério. Escute o que eu vou dizer, igreja amada. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. Deus tem dado a maior oportunidade a este povo. Escute o que eu vou dizer, e é bíblico o que eu vou dizer. Você que tem zombado e que tem achado graça, o Senhor vai vir numa hora que você não espera. O Senhor vai vir numa hora em que você não vai esperar, só para você ficar, porque zomba da palavra de Deus. Aleluia, se arrependa enquanto é tempo, se humilha enquanto é tempo, aleluia, se quebranta enquanto é tempo, aleluia, se coloca no altar de Deus enquanto é tempo, aleluia, chore nos pés do Senhor, se quebranta diante de Deus, aleluia, se quebra, aleluia, todinho, e diz: Senhor, eu me arrependo, eu me humilho, eu me coloco na tua presença, eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. Volte ao primeiro amor. Nós não estamos vivendo para viver na terra. Nós não estamos vivendo, aleluia, para ser ricos. Nós não estamos, aleluia, na igreja para ter o melhor, os melhores apartamentos, os melhores carros, as melhores fazendas, as mais altas contas do banco. Não, se isso vier, é lucro. O que nós estamos buscando é as mansões celestiais. O que nós estamos buscando é a presença de Deus. Ele já preparou tudo para nós. Aleluia. Volte ao primeiro amor. Versículo de número 4, versículo 5. Aleluia. Leiam todos para mim, versículo 5. Vamos para frente. Oh. Isso é o que, irmão? É Bíblia ou não? É Bíblia. Por isso que eu digo que vocês são privilegiados. Olha, lembra-te, pois, de onde caístes. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você que precisa de voltar ao primeiro amor, aonde foi que você caiu? Jesus está dizendo aqui, ó. Está dizendo, irmãos, essas palavras que Jesus está dizendo é para o mundo, não é? É para o mundo? Para quem? Para a igreja de Éfeso e para as igrejas, aleluia, aonde quer que esteja, está dizendo para a igreja. Olha, lembra-te, pois, Jesus está dizendo, lembra-te, pois, aonde caíste. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está dizendo, você se lembra onde você caiu? Ele está mandando você voltar ao passado novamente. Lembra aonde você caiu. Foi aonde você tropeçou? Foi a partir de quando que você, aleluia, deixou aquela garra, aquele desejo, aquela vontade ardente no teu coração? Foi aonde? Você lembra? Jesus está falando, lembra-te de onde você caiu. Aonde tu caíste? Aonde? Aonde foi? Você lembra? Se você não lembra, Jesus vai te lembrar agora. Olha lá atrás, veja aonde foi, aleluia, que a partir daquele momento a sua vida não é a mesma mais diante de Deus.
caiu. Agora Jesus diz o seguinte: é para lembrar, e ele vai dar algumas recomendações. Lembra da onde caístes e arrependa-te. Aqui é onde está o ponto crucial, irmão. Porque, queridos evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiras e obreiros do Senhor, meu irmão e minha irmã, aqui é onde mora o problema. Porque às vezes a pessoa lembra onde caiu, mas não quer se arrepender. Jesus disse: lembra da onde caíste e arrependa-te. E o problema todo é arrepender, irmãos. O arrependimento é uma coisa crucial para a vida do cristão. Não adianta estar na igreja, aleluia, mas ter perdido o primeiro amor. Jesus disse: olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o primeiro amor. Agora vocês têm uma chance. Lembra aonde caíste. Jesus está dizendo: lembra-te de onde caíste e faz o seguinte, e arrepende-te. Você lembra onde você caiu? Você que se sente que não está vivendo mais o primeiro amor? Lembra? Você se sente que não está vivendo mais o primeiro amor? Você não é mais o crente, mais a crente fervorosa que você era? Você sabe que você perdeu aquele ânimo, aquela coragem, aquele dinamismo, aquela sede, aquela vontade por Deus? Você lembra? Lembrou onde caiu? Então arrependa-te. Arrependa-te. Você ainda tem tempo. Jesus está dizendo assim: ainda tem tempo, arrependa-te. Aqui é onde mora o problema, que tem gente que não quer se arrepender. Coração duro. É conversa de pastor. É conversinha, é coisa. Não, mas não se arrepende. Ouça a palavra de Deus. Eu tenho sempre pedido: obedeça a palavra de Deus. Eu tenho clamado à igreja de Cristo: obedeça a palavra de Deus. Nós precisamos de ir para os céus. Obedeça esta palavra. Vamos obedecer a palavra de Deus. Se tem um ponto que você precisa se arrepender, arrependa-te. Ainda há tempo se arrepender. Você não morreu ainda. Pode morrer de hoje para amanhã. Arrependa, dá tempo ainda. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou podemos morrer. Aleluia. Eu posso dizer, como o apóstolo São Paulo diz, que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Você pode dizer isso? Que o viver para você é Cristo e o morrer para você é ganho, que você vai para os céus? Vai para as mansões celestiais? Parte C do versículo 5, ele diz assim: e pratica as primeiras obras. Jesus dá um sorriso e diz assim: olha, lembra-te da onde caiu, arrependa-te, e agora ele vai dizer: pratica agora as primeiras obras que você praticava. Ou seja, volta a congregar como você congregava antes. Volta a ter sede como você tinha antes. Volta a orar como você orava antes. Volta a jejuar como você jejuava antes. Tinha pessoas, aleluia, tem pessoas da igreja que quando o pastor falava de um grande consagração, ela ficava com sede para estar na consagração. Falava de oração, estava com sede de estar na oração. Jesus está dizendo assim: volta a essas primeiras obras. Volta, filha minha. Volta, filho meu, ainda tem tempo. Eu te quero ainda de volta. Olha, volta a este amor, volte a esta garra, volte a esse desejo.
Volta, eu te quero ainda. Pratique as primeiras obras. Parte D. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus faz um chamado e depois ele faz uma ameaça. Jesus faz um chamado ao arrependimento, faz um chamado a você voltar às primeiras obras, e depois ele vai fazer uma ameaça. Porque, irmão, Jesus é amor, mas também é justiça. Ele diz o seguinte: olha, brevemente, quando não brevemente, a ti virei. Ele está dizendo, eu vou vir brevemente a ti, eu vou vir novamente. Eu vou me ausentar, mas eu vou vir brevemente, eu virei novamente a ti. E tirarei do seu lugar o teu castiçal. Eu tirarei o teu castiçal. Aí ele vai dizer, se não arrependerdes. Se não arrependeres, eu vou tirar o teu castiçal. Você sabe o que é castiçal, irmão? O castiçal, aleluia, é um pedestal que é representado pela igreja. O castiçal fica em um pedestal. E Jesus diz, eu vou tirar o castiçal, aleluia, de você. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, eu vou tirar você do topo, eu vou arrancar você. Porque as pessoas só podem ver Jesus através da igreja. O mundo não pode ver Jesus se não for pela igreja. Foi o que Jesus diz no capítulo de número 1. Que ele está no meio do castiçal. O mundo só pode conhecer Jesus através da igreja. Aleluia. Então ele está dizendo, eu vou arrancar o teu castiçal. Eu vou arrancar você de cima se você não se arrepender. Isso aqui vale para uma igreja coletiva e vale para pessoas individuais. Pessoas individuais e pessoas coletivas. Se você se enquadra aqui, tenha misericórdia de ti, porque Jesus disse que brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar. Jesus aqui está dizendo que vai tirar. Às vezes, irmãos, a gente pensa, tem pessoas que é Jesus que tira, irmãos. Não é elas que saem, não, é Jesus que tira. Tira do meio do castiçal. Tira do meio para não brilhar mais. Versículo 6. Leiam para mim, versículo 6. Vamos terminar, tem 7 versículos. Jesus, para dar um alívio, Jesus vai fazer mais um elogio. Jesus maravilhoso, né, irmão? Por isso que eu falo, sempre tem que ter o cajado, mas tem que ter o óleo também, né? Jesus dá o cajado, mas depois passa o olhinho em cima. Por quê? Porque ele é compassivo, ele é longânimo, ele é maravilhoso. Aí ele vai fazer mais um elogio, dizendo que a igreja, né, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus está dizendo que, da mesma forma que aquela igreja aborrece as obras dos nicolaítas, ele também aborrece. Os nicolaítas, como os irmãos sabem, são aqueles que são falsos. Os estudiosos dizem que os nicolaítas profetizava como Balaão. Era aqueles que seguiam, né, a doutrina de Balaão. E aquela igreja odiava, aquela igreja aborrecia os nicolaítas. E Jesus disse, vocês fazem bem por isso, porque eu também aborreço. Versículo 7. É muito forte o que está escrito no versículo 7. Vai lá, leia.
Muito bem. O nosso tempo esgotou e nós vamos encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido aqui, irmãos? Quem tem só a orelha, diga amém. Quem tem ouvido, diga amém. Então, quem tem ouvido, porque tem gente que só tem orelha, mas não tem ouvido, está surdo, não consegue ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quem está dizendo aqui é o pastor? É o Espírito de Deus que está dizendo, através do anjo da igreja. Quem tem o ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí Jesus, depois de dar uma sentença, de dizer que aqueles que desobedecessem, aqueles que desobedecessem, ele iria tirar do meio da igreja. Ele vai dizer assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma promessa maravilhosa. Aleluia, agarre com essa promessa. Aleluia, agarre com essa promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Se você vencer, é só para quem vencer, tá bem? É só para quem vencer. Se você não tentar vencer, você não vai conseguir. Ele está fazendo uma promessa: quem vencer, se você vencer, se nós vencermos, nós iremos comer do melhor que Ele tem para nós. Amém? Deus abençoe, fique de pé, vamos encerrar, porque o tempo esgotou.